Eu sei que eu nasci pra saber. E fui andando sempre. 11h30. Cultura. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus Me Ama. Responsabilidade Igreja do Mover, Canguçu. Paz do Senhor, queridos, muito bom dia. Estamos chegando na tua casa, no teu rádio, com o programa da Igreja do Mover de Canguçu, programa Deus Me Ama. Com grande satisfação que a gente está aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus, uma palavra de esperança para ti, para a tua família. Nesse dia que, graças a Deus, se iniciou com chuva, a gente estava precisando, ontem já tivemos uma chuva boa. O Senhor já mandou uma chuva boa aí, em nome de Jesus, uma grande safra para esse ano, né? Sempre lembrando aquele que dá as boas safras, aquele que supre todas as necessidades, né? Então, é com grande alegria que nós estamos no ar novamente, trazendo o programa da Igreja do Mover. Nossa igreja está situada ali bem na Avenida 20 de Setembro, número 246, no edifício em frente ao Colégio Aparecida. Ali você será com certeza muito bem-vindo, muito bem recebido na nossa igreja. Queridos, hoje comigo aqui também, com grande satisfação, apresentando esse programa, nosso querido irmão Maico, meu compadre. Paz, Maico, que já vai trazer uma palavra introdutória para nós. Paz, meu querido, bom dia. Paz, Jerry, paz a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estar aqui, né, apresentando esse programa para a honra e glória do nome de Jesus, né, aquele que supre todas as necessidades, né, e nesse ano aí nada melhor do que começar o ano com a presença do Senhor, né, nos nossos lares. Então é um prazer estar aí fazendo parte desse programa. Então, queridos, eu trouxe uma palavra para vocês que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. A prática da palavra de Deus. Então, vocês anotem aí, depois se vocês quiserem conferir ou quiserem já acompanhar, está no capítulo 1, versículo 19. Passo a ler então. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Até aqui, queridos. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra do Senhor quer dizer com isso? A gente está começando um ano e, irmãos, a gente tem que ser diferente do ano que passou. A gente sempre tem que procurar ser melhor. A palavra de Deus nos diz que a gente tem que ser tardio para se irar e estar sempre pronto para ouvir. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que, às vezes, no nosso lar, a gente recebe uma visita, recebe um parente que não vem há muito tempo na nossa casa. A gente trata ele com todo amor, com todo carinho. E, às vezes, ao decorrer do tempo, por estar todo dia junto com a gente esquece de amar aquele que estão todos os dias do nosso lado. E a ira, não tem problema nenhum a gente sentir a ira. O que a gente não pode é transmitir a ira em cima de alguém. A gente não pode descontar a nossa ira em cima de alguém. E, infelizmente, quem sofre isso é a nossa família.
E no momento de ira, né, Jer, às vezes a gente pode lançar uma palavra sobre a vida de um familiar, sobre a vida de um filho, sobre a vida de uma esposa, de um marido, e essa palavra tem uma consequência para o resto da vida dela. Então, que os nossos lábios, queridos, tenham vida. A palavra do Senhor diz que dos nossos lábios, né, se proferem palavras de vida ou de morte. E que, em nome de Jesus, todos os dias as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, que a gente declare vida em abundância sobre a nossa família, que a gente declare palavras de amor, porque é o bem mais precioso que nós temos aqui na terra, meu querido, é a nossa família. O Ger está sempre dizendo que a nossa casa é um pedacinho do céu, e eu concordo plenamente. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. A nossa casa, a gente tem que ter prazer de estar, principalmente na presença de Deus. A gente tem que convidar a Deus para fazer parte da nossa rotina, convidar o Espírito Santo a fazer parte da nossa casa, porque assim a gente vai ter sabedoria para ouvir e ser tardio para falar. É isso que a palavra de Deus nos diz, que a gente precisa ser tardio para falar, porque no momento de raiva a gente pode lançar uma palavra que pode traumatizar a vida de um filho, que a gente pode criar uma barreira entre o marido, entre a esposa. Então a gente precisa ter palavras de carinho, palavras de amor. E é isso que Deus espera da gente, amados, que a gente faça a diferença. Mas a diferença tem que começar dentro da nossa casa. Se a nossa casa for um lar que tem a presença de Deus, a gente vai, qualquer lugar que a gente andar, a gente vai transmitir essa presença. E as pessoas vão sentir a presença de Deus em nossas vidas. Então, o que eu queria dizer para vocês, amados, que a gente, nesse ano, que a gente comece diferente, que a gente comece amando, sendo gentil, que a gente troque palavras de bênçãos na nossa família, porque isso vai transformar o nosso dia a dia. E um dia a dia com Deus, um dia a dia na presença do Senhor, é totalmente diferente. Então, era essa palavra introdutória que eu queria trazer. Que Deus abençoe a vida grandemente de cada um e que a gente não deixe de se irar, irmão. Infelizmente, vai fazer parte da nossa vida a ir. Mas que a gente, no momento de ira, não diga palavras que vão magoar alguém. Mas que a gente fique em silêncio, espere a razão tornar a nossa mentalidade, e que após isso a gente possa discernir o que a gente vai dizer. Embora que a outra pessoa esteja errada, a gente sempre tem que ponderar o que foi dito e falar em amor. A gente deve conversar em amor para que as coisas mudem e para que a vontade do Senhor reine em nossas casas e em nossas vidas. É interessante, né? Que nesse versículo que tu falava, né? Seja tardio em irar-se, né? E cuidar aquilo que se fala, né? Tardio em falar, né? Em falar. E em Provérbios diz, né, que na multidão de palavras existe um engano. Às vezes a gente tem que saber o que fala, né, Maico? Tu tem que cuidar o que tu fala, principalmente com as pessoas, né? Eu digo, se tem uma coisa que me aflige assim, em certo ponto, é ofender alguém, às vezes sem nem notar, né? E a gente às vezes ofende as pessoas, né? Mas o quanto a gente tem que cuidar, porque a palavra, uma palavra má que chega no coração da outra pessoa pode causar um dano grande naquela outra pessoa, né? Glória a Deus, queridos. Queridos, passamos aos avisos da nossa igreja. Então, só reiterando que as atividades da nossa igreja começam toda terça-feira, às 14 horas, com o culto da tarde, culto mais curto, ali das 14 às 15 horas, das 2 às 3. Toda quarta-feira tem os grupos. Os grupos agora, no final do ano, desde dezembro para cá, encontram-se em recesso, né? Voltam depois, a partir de março, né? Os grupos, casais, homens, mulheres, estão de recesso por enquanto. Os jovens, a gente está fazendo um pequeno recesso nesse mês de janeiro também, uma fériazinha, depois a gente retorna também. Então, terça-feira, às 14 horas, culto. Terça-feira, às 19h30, o estudo bíblico, que também está em recesso, retorna em março, né? Quinta-feira, culto. Hoje temos o nosso culto às 19h30, culto de Santa Ceia, um culto onde a gente recorda, onde a gente celebra o sangue do Senhor derramado na cruz por nossos pecados. Então, hoje é culto de Santa Ceia, queridos. Você é nosso convidado para estar na igreja cultuando ao nosso Deus e relembrando, fazendo em memória do Senhor Jesus, como a própria palavra diz, né? Fazer isso em memória de mim.
quando você participa da Santa Ceia, quando você toma o pão e toma o suco e come o pão, você está concordando, você está relembrando, fazendo um memorial pelo corpo e o sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Então é um culto muito, muito especial. É onde nós reverenciamos a obra de Cristo na cruz. Quinta-feira hoje, portanto, então, culto de Santa Ceia. Às sextas-feiras, às 22 horas, continua o grupo de oração intercessória, né? Toda sexta-feira, às 22 horas, a igreja se reúne em oração pelos propósitos. Então, você é convidado também. Não é só para quem já frequenta a igreja, não é só para a liderança, é para todo aquele que quer fazer um propósito com Deus e que quer tirar um tempo da sua semana. Não, essa sexta-feira, às 10 horas, esse tempo eu vou dar para Deus em oração. Às vezes é por um propósito que você quer fazer com Deus. Tem alguma coisa para resolver na tua vida, na tua família. Você diz assim, não, eu sexta-feira, às 10 às 11, eu vou entregar para o Senhor trabalhar nesse propósito por mim. Você pode fazer isso também. E sábado temos o culto da família, queridos. Eu quero hoje trazer uma palavra que vem de encontro com aquilo que o Maico trouxe de início para nós, né? Que fala, a palavra que o Maico trouxe, né? Fala em transformação, né? Em cuidar o que você fala. E a palavra que eu trago para nós hoje, que encontra-se lá em Efésios 4:22, fala na nova vida em Cristo. Você já viu falar, com certeza, num ditado popular que a gente muito ouve, que pau que nasce torto nunca se endireita. E ele tem um fundo de verdade, porque se não for Cristo, e vamos trazer isso para as pessoas, aquela pessoa que tem uma vida toda errada e teve a vida inteira essa vida errada, se não for por Cristo, ela realmente não vai se endireitar. Mas em Cristo ela tem jeito sim, mas só em Cristo, senão não muda. E essa palavra está lá em Efésios 4:22 e ela diz assim, ó, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, aquilo que você era antes de vir a Cristo, ou aquilo que você é hoje, para aqueles que não conhecem Cristo. Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ou seja, pau que nasce torto se endireita? Endireita sim, mas endireita em Cristo, porque senão não tem como, né, Maico? A gente que já andou por muitos caminhos errados, a gente entende por que as pessoas têm uma vida totalmente errada e destruída. E a palavra diz aqui, né? Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída. Você vê pessoas que vivem uma vida totalmente destruída, que aparentemente até parece ser bonita, que financeiramente até vai bem, mas é uma vida onde existem casamentos que não existem mais o amor, existe o casamento onde não existe mais o interesse do homem pela mulher, da mulher pelo homem, e aqui eu não estou falando de interesse sexual, eu digo do interesse do amor, do afeto, do carinho. Você vê relações entre pais e filhos que são uma verdadeira guerra dentro de casa, filhos que procuram, às vezes, uma válvula de escape em drogas. Então, essa é a natureza, a natureza que o mundo te carrega, que o mundo acaba te levando, né? É o que eu digo, Michael, eu sempre costumo dizer que o mundo ele é uma correnteza. Ele é um rio que vai te levando, vai te levando. E o mundo, como a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno, é esse maligno e tu vai indo, tu vai apenas vivendo essa correnteza. Quando a gente conhece a Cristo, tu para e observa, e aí tu começa a mudar as tuas atitudes. Porque senão, a correnteza vai te levando. Né? A correnteza do mundo é o quê? Normal que o marido traia a esposa, normal que o cara esteja no boteco bebendo um trago depois do trabalho com os amigos, porque é normal, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? A correnteza. É normal que a esposa traia o marido, é normal que tu trate teus filhos como todo mundo trata, como uma criatura de menor importância, né? O mais importante é o teu trabalho, o mais importante é o teu carro, o mais importante é o teu divertimento, o mais importante é o teu prazer, e a família vem depois.
E essa é a correnteza do mundo. Por isso que a nossa, como diz a própria palavra em Efésios 4, 22, 23, que a mente precisa ser totalmente renovada. E é incrível, Maico, tu passou por isso também, e a gente vem passando, né? Como a tua mente muda quando a gente vem a Cristo. Porque tu começa a enxergar aquilo que realmente tem valor. E tu deixa de dar valor para essas coisas que tu tanto valorizava antes. Né? É incrível como... E aí que tu nota como existe, sim, uma correnteza que te arrasta para um lugar. Né? O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Ora, se aquilo que eu sei que devo fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer não faço, logo eu sei que tem uma força que opera em mim. É essa força do mal. E é essa correnteza que vai te levando. Né? As pessoas até sabem o que é o certo a se fazer, mas elas não conseguem fazer. Porque sem Cristo tu realmente não consegue fazer. Tu vai simplesmente sendo arrastado até a morte para essa correnteza. E no final dessa correnteza, para piorar, tem o inferno. Então, se tu não tiver a tua mente totalmente renovada, tu vai caminhar e vai correr nessa correnteza. Então, por isso, queridos, que a mente precisa ser totalmente renovada. Você precisa vir a Cristo para ter a vida transformada. Porque, senão, a tua vida vai ser ela inteira nessa correnteza. Tu não tem como sair da correnteza. É como uma pessoa que está se afogando e ela não tem onde se agarrar. Né? O rio vai te levando e tu não tem onde se apegar. Agora, quando a gente conhece Cristo, quando você chega à igreja, quando você conhece a palavra, começa a entender a palavra, aquilo começa a fazer diferença na tua vida. E tu começa a caminhar por um caminho diferente. E olhar e enxergar as coisas totalmente diferente. A própria palavra diz, né, que nós precisamos de uma renovação completa da nossa mente, corpo e alma. Né? E é uma coisa assim, ó, é incrível como Deus vai te trabalhando em todos os aspectos. Tinham pessoas que eram extremamente revoltadas, que passam a ser pessoas calmas. Tem pessoas que eram brigonas, né? E eu conheço várias, inclusive um é um dos meus mais achegados hoje, é meu compadre, né? Não vou falar o nome, mas quem conhece sabe quem é, o Maico também sabe quem é, que era um cara que dava uma boiada para entrar numa briga, como a gente diz, né? E hoje é um homem de paz. Então é incrível, cara, só vendo o que Cristo faz para ver a transformação na vida das pessoas, que eram pessoas totalmente opostas ao que elas são hoje. E se não fosse por Cristo, não tinha como aquilo ali acontecer, né, Maico? A mínima possibilidade daquilo ali acontecer. Então, Cristo transforma assim. Aí, talvez, você que esteja ouvindo do outro lado diz assim, mas isso é bobagem, isso não acontece. Acontece. Mas é só Cristo que tem o poder para fazer essa transformação. Casais que estavam com um relacionamento arrebentado, que já estavam pensando em se separar, que Cristo restabeleceu o casamento, continuam caminhando unidos, juntos hoje, e com o propósito do Senhor. Então, é totalmente diferente, queridos. É totalmente diferente. E a gente conhece tanta gente que vive essa vida arrebentada, que a casa, como diz, e isso eu trago para mim, isso que o Maico falava, né? Que eu digo, né? Que a casa da gente precisa ser um pedacinho do céu na terra. E tem casas que são literalmente um pedaço do inferno na terra. Felizmente. Né? Eu já vivi uma época da minha vida em que, quando eu saía do trabalho, eu não queria nem sequer voltar para casa. Olha o que o Satanás faz na mente da gente, né? Que a minha casa não era mais um lugar de paz. Né? E hoje, graças a Deus, é esse pedacinho do céu na terra. Temos problemas? Claro que temos, né, Maico? Sim. Vários para resolver. Mas a gente vai resolvendo dia após dia, um problema após o outro. O Senhor vai trabalhando de graça em graça, vai resolvendo nossos problemas. Né? Então, precisa dessa renovação. Casas que são literalmente um pedaço do inferno na terra. Por quê? Porque não conhecem a Cristo. Porque a palavra vai nos falar depois, lá em Atos 3,19, que a gente precisa se render a Cristo para que da parte de Deus venham tempos de refrigério. E aí que tu sente, quando tu rende a Cristo, quando tu coloca Deus na família, quando tu coloca a igreja na tua vida. Por que eu falo da igreja? Porque você aprende a ouvir da palavra na igreja. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11:1 que a fé vem pelo... Hebreus 11:6 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E onde é que tu ouve a palavra de Deus? Na igreja. Então, existem pessoas que dizem assim, mas eu acredito em Deus, eu não preciso da igreja para acreditar em Deus, para ter relação com Deus. Precisa. Isso é uma mentira de Satanás. O Senhor Jesus, quando ele sobe aos céus, a primeira coisa que os apóstolos fazem é se reunir e viver reunidos. Só para complementar esse teu raciocínio,
Se tu quer um corpo saudável, o que tu procura? Academia. Se tu quer estudo, o que tu procura? Uma escola. Se tu quer qualquer coisa que tu quer te especializar, tu tem que procurar o recurso. E a mesma coisa é a palavra de Deus. Se tu quer conhecer mais de Deus, quer conhecer mais de Jesus, tu tem que buscar. E o único lugar que tu vai encontrar é na igreja, porque lá tu vai ouvir a palavra de Deus. É exatamente isso, é bem isso. Então é mentira de Satanás essa ideia de que eu não preciso da igreja para ter relação com Deus. Não, precisa sim. O Senhor Jesus disse que as pessoas não deixassem de congregar, né? Hebreus vai nos falar que as pessoas não deixem de congregar como é costume de muitos. Não, então a gente precisa sim da igreja. E é incrível a obra que o Senhor faz quando a gente se rende a essas coisas, né? A igreja é um local perfeito? Não, não é. Nem eu sou, nem o Maico é, ninguém é. Mas nós vamos dia após dia tentando melhorar. A igreja não é um lugar de sarados, a igreja é um lugar de doentes que estão lá para se tratar, né? A igreja não é um lugar de perfeitinhos. A igreja é um lugar de gente doente que está lá em tratamento para tentar melhorar. Queridos, eu queria mandar um abraço para aqueles que fizeram aniversário, para a tia Loeci Souza, que fez aniversário dia 29 de dezembro. Um abração, tia Loeci. Para o Ariel, que acho que é conhecido da igreja de todos, né, Maico? Mas de muitos que assistem o programa também, ou ouvem o programa, que é o marido da tia Isa, que apresenta o programa, né? Então, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida do Ariel. Amém. Fez aniversário dia 31/12, a tia Loeci, que fez dia 29/12. Só um aviso, queridos, que eu esqueci, que a Rose, que tem um ministério de libertação, ela vai estar na nossa igreja dia 13 de janeiro, agora, dia 13, né? Sem ser nessa final de semana, no outro, ela vai estar em Canguçu. Às 15 horas, ela vai estar ministrando para a liderança na igreja e às 19h30 no culto normal. Então, quem tem alguma questão para ser resolvida, precisa de libertação, a Rose, que é muito usada no Ministério de Libertação, vai estar na nossa igreja no dia 13 de janeiro. Um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, em nome de Jesus. Eu quero deixar para o Maico fazer as considerações finais, para ele estar orando, para a gente encerrar também, e no final nós vamos deixar um louvor, querido, que eu espero que fale mais do que com o teu coração, que fale com a tua alma, com o teu profundo, com o teu ser, lá no íntimo da tua alma. Então, Maico, o espaço é teu para te fazer as considerações finais e para que tu esteja orando também, para a gente encerrar esse programa. Que bênção, né, Ger? A gente está podendo ouvir da palavra, está sempre acrescentando mais em nosso coração. É como tu falava, né? A gente precisa ouvir para poder melhorar. A gente, graças a Deus, a gente tem a Rádio Cultura aí que nos permite, né, levar a palavra do Senhor a lugares que ela não chegaria se não fosse as ondas da rádio, né? Mas a gente glorifica o nome do Senhor por esta rádio aí que nos dá a oportunidade. E é o que eu digo, querida, a gente precisa pôr Deus como prioridade na nossa vida. A própria palavra do Senhor diz que buscai ao reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente põe Deus em primeiro lugar na nossa vida, antes de tudo, amados, antes de esposa, antes de marido, antes de filho, Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Quando a gente prioriza aquele que nos criou e aquele que vai nos salvar, as demais coisas são acrescentadas. Quando a gente busca Deus, a paz reina em nossos lares, né? Todos os dias? Não. Tem dias de conflito? Tem. Mas quando acontece esse momento, a gente tem a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, que é aquele momento de buscar Deus, né? A gente, num momento, pode errar, até falar alguma palavra ofensiva, como eu digo. O bom não é dizer, o bom é a gente ficar quieto, esperar aquele fervor do sangue passar e ter maturidade para falar. Mas às vezes acontece. Então a gente precisa ter Deus para que isso não se torne rotina, né? Para isso deixar de ser uma rotina e acontecer por falha. Quando a gente busca Deus, quando a gente prioriza cuidar daquelas pessoas que estão ao nosso lado, automaticamente é uma via de mão dupla, né? Falando do meu relacionamento, quando eu compreendi que quando eu cuidava da minha esposa, automaticamente ela cuidava de mim,
meu querido, o nosso relacionamento em casa melhorou muito, assim, sabe? A gente começou a se cuidar um do outro. E é isso que a gente precisa fazer. Cuidar daquelas pessoas que estão próximas. Quando a gente cuida daquela pessoa, quando a gente ama ela, quando a gente dedica o nosso tempo a ela, automaticamente ela vai entender que a gente cuidando dela, ela também vai precisar, pô, essa pessoa cuida tão bem de mim, a minha esposa cuida tão bem de mim, eu acho que eu devo retribuir isso a ela. E a gente fazendo isso, a gente se aproxima de Deus e se aproxima de um amor mais fraternal. É isso que a gente precisa ter, um amor fraternal em nossos lares. Então, queridos... Aí talvez a gente entenda aquilo que diz em Efésios, né, Maico? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Exatamente. Esse é o modelo, né? Esse é o modelo, né? E é isso que Deus quer de nós. As pessoas hoje, o mundo hoje fala muito que Deus é amor. E, queridos, Deus é amor quando há justiça. Deus não ama quando há injustiça. Às vezes as pessoas, tudo é baseado no amor, mas Deus é um amor justo. Se não há justiça, não há amor. Porque Deus é um Deus perfeito. Ele não admite falhas. Deus quer que tu ame em perfeição. O que é isso? Às vezes as pessoas, né, já ao longo da vida maltratam alguém, né, com alguma palavra ofensiva, e depois, no decorrer da vida, ouvem de outras, aí acham ruim quando ouvem. Mas não se lembra que lá atrás ela plantou. E a lei do plantio é a colheita. Então, se tu não está gostando hoje, querido, daquilo que tu está colhendo, muda a semeadura. Semeia palavras de amor, semeia carinho, semeia a palavra de Deus. E Deus vai te honrar. E a tua colheita vai ser abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos estar orando aí para nós estar encerrando esse programa. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja recaindo sobre a tua vida, sobre o teu lar. Que o entendimento sobre a palavra de Deus esteja no teu coração e que essa palavra venha a cair num terreno fértil, numa terra boa, que seja para melhorar a tua vida, melhorar a tua comunhão com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com teu trabalho, que seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de te servir. Que em nome de Jesus, Senhor, esta palavra possa ter alcançado lares, possa ter alcançado família, Senhor, e que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, estejam recaindo sobre a vida desses que nos ouvem, Senhor, em nome de Jesus. Os abençoa rico e poderosamente, Senhor, livra eles de todo o mal, de todo o intento do diabo, Senhor. Nós cancelamos na autoridade e no poder do nome de Jesus, Senhor. Mas que eles venham ser cheios da tua presença, Senhor. Que eles venham te convidar, ó Pai, para habitar em seus lares, em seus corações, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor tenha prazer em estar junto a eles. Em nome de Jesus, te entregamos este ano, Senhor, que inicia, que a tua graça, Pai, a tua misericórdia e os teus bons frutos, Pai, venham estar em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a tua sabedoria, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a lidar com aquela situação, Pai, que muitas vezes é difícil para nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a lidar com aquela situação que causa ira em nosso coração, Senhor. Pedimos, apacenta o nosso coração, Senhor. Apacenta os nossos pensamentos, Senhor. E que em nome de Jesus a nossa boca estejam cheias de palavras abençoadoras, Senhor. Palavras de amor, de carinho, de entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, Senhor, pela vida de cada líder da igreja, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam continuar levando a tua palavra em temor, em amor, em sabedoria a todas as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, levanta mais pessoas, Senhor, a te buscarem, Senhor. Levanta mais pessoas, Pai, tementes a ti, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, seja um ano de transformação, mas não uma transformação apenas na aparência, mas no sentimento, Senhor, lá no íntimo, lá onde só o Senhor conhece. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir da tua palavra. Que em nome de Jesus, Pai, os nossos corações estejam repletos de amor, de entendimento e de justiça, Pai amado. Que nós possamos fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Que os teus olhos, meu Pai, em nós ache graça, meu Pai amado. E que em nome de Jesus nós possamos ser cada dia mais semelhantes a ti.
Assim nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus, alcança os lares, Pai, que neste momento nos ouve. Derrama das tuas bênçãos sobre essas pessoas e que em nome de Jesus elas sejam cheias da tua presença. Assim nós oramos, glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Esse programa volta ao ar na próxima quinta-feira, às 11h30 da manhã. Lembre-se, o ano recém iniciou, que é um ano diferente. Convido o Senhor Jesus para fazer parte do teu ano. Você vai ver que ano fantástico você vai ter na presença dele. Deus abençoe, queridos, e até a próxima quinta. A molhar só os meus pés, o que eu mais quero